e irei dar início à nossa sessão de hoje e iria começar por convidar a Mara Rodrigues pelo ISMAT para responder a umas questões que tenho para vos poder elucidar sobre as escolhas que poderão fazer. Olá, Mara. Boa tarde. Olá, boa tarde, Luís. A minha primeira questão passa por porquê é que escolheste esta universidade? Estavas indecisa? Então, eu quando candidatei-me fiz primeiro o concurso nacional, mas as vagas só saíam, os resultados, aliás, só saíam em setembro. E foi mais ou menos em julho que eu também percebi, na cidade onde eu moro, que é Portimão, que existe o ISMAT. E fiquei surpreendida porque realmente há 4 anos atrás, nada a ver com como é atualmente, não era a universidade mais divulgada, o que era estranho. Porquê? Porque apercebi-me que era o único sítio onde eu poderia estudar Direito abaixo do Rio Tejo. É uma desproporção até bastante grande comparado com o resto do território, porque eu só pensava, aliás, candidatei-me a Coimbra, e só via que de nada, pronto, se eu quiser estudar e for do Algarve ou até do Baixo Alentejo, onde é que eu posso estudar sem ter de me deslocar assim para muito longe? É em Portimão. E acabei por inscrever-me no ISMAT, ainda sem sequer saber do resultado do concurso nacional, ainda que houvesse ali uma certa fase de indecisão, porque ia ou não ia para Coimbra, mas depois comecei a ver em termos de valores, porque apesar de ser uma universidade privada, permitia-me não ter de arrendar uma casa ou arrendar só um quarto que fosse. Conseguia deslocar-me facilmente para a universidade, mantinha-me próxima da família e acabou por ser um fator decisivo eu poder ter essa proximidade e essa poupança. Um, e no fundo foi isso, foram estes os fatores que me levaram a escolher Bismarck, ainda que tenha ficado um pouco indecisa no início, porque não, pelo menos há 4 anos atrás não se ouvia muito falar e há sempre aquele receio por ser uma universidade privada, caso haja algum estigma, porque o diploma vem com esse nome no instituto, mas nada disso mesmo. Obrigado. E vamos passar agora para a segunda pergunta. Qual é o modelo das aulas na tua faculdade? As aulas funcionam totalmente de forma presencial. Houve apenas a exceção durante os tempos de isolamento e confinamento por causa da Covid-19. Excepcionalmente, ainda depois de voltarmos ao presencial, por vezes tivemos algumas aulas online quando havia contágios, mas só mesmo nessas situações nunca quiseram fazer esse regime misto ou regime online, como sei que algumas universidades adotaram, e existe a possibilidade de estudar no regime diurno ou no regime pós-laboral, mas todos envolvem deslocar à universidade. Passando agora à terceira pergunta, como são feitas as avaliações? As avaliações, o ISMAT, por fazer parte do grupo lusófona, prima muito pela avaliação contínua. O que o diretor do nosso curso e a direção em si exige é que pelo menos 50% corresponda a elementos de avaliação escrita. Portanto, os professores optam por 2 testes, excepcionalmente por um teste final estilo exame, ainda durante o funcionamento do semestre, e os restantes 50% é designado ao professor dentro da sua autonomia para escolher aquilo que pretende fazer. Pode consistir em participação em aulas mais à assiduidade e pontualidade, pode consistir em trabalhos semanais curtos, de pequenas apresentações de 5 minutos, um trabalho final escrito de investigação e posteriormente apresentado, vai depois dentro da autonomia do professor, é ele que decide o que é que quer fazer com os restantes 50%. Então, no fundo, não há só a opção de exame ou a obrigação de exame final para a aprovação nas cadeiras, certo? Não, não, no ISMAT não há essa, como existe noutras universidades, a questão de termos de ir mesmo a um exame obrigatório. Os exames, a época de exames no ISMAT, temos época de recurso e época especial destinada só a dirigentes de associações, ou então quem tenha estatuto de trabalhador estudante ou atletas, isso já está reservado para esses alunos em específico, e a época de recurso é só no caso de não haver aproveitamento na avaliação contínua. Obrigado. Quais são os fatores que consideras mais relevantes para quem vai ingressar agora neste ciclo de estudos na tua faculdade? Em primeiro lugar, eu acho que o grande fator de diferenciação do ISMAT é a proximidade que existe entre os professores e os alunos e entre os alunos entre si. Nós conhecemos a todos, do primeiro ao quarto ano,
e do que eu ouço falar, porque tenho amigos que escolheram outras universidades, não há esta relação com os professores ao ponto de eles saberem os nossos nomes, de eles estarem sempre disponíveis mesmo para esclarecerem as nossas dúvidas. Participam em imensos eventos que o núcleo faz, o núcleo de estudantes que também temos, e acho que isso é um grande fator distintivo do ISMAT. Depois, o próprio associativismo, eu acho que é sempre bom relevar, seja em qualquer universidade, mas no ISMAT também há que fazer aqui esta propaganda. Há várias iniciativas, desde simulações de julgamento, há várias conferências, seminários, temos os jantares, os convívios, como é óbvio, mas também sempre tentamos trazer um pouco de interdisciplinaridade entre os vários núcleos, entre a própria associação de estudantes e os estudantes. E que não venham também com aquele estigma de que é uma universidade privada, que felizmente tem desaparecido, o curso cresceu exponencialmente desde a pandemia então, e porque não tem nada a ver, nós temos professores que são de Coimbra, professores da Lusófona de Lisboa, professores da Clássica, temos o professor Cabral de Moncada, o professor Faria Costa é o diretor do nosso departamento, temos grandes nomes associados ao ISMAT, e o grau de exigência deles obviamente que será o mesmo, seja numa sala de aula no Algarve, seja numa sala de aula noutra ponta do país. Obrigado, Mara. O que mudarias e o que gostas mais no teu curso? O que eu mudaria? Em primeiro lugar, a oferta formativa, pelo simples facto de, se por um lado é um privilégio eu poder estar a estudar na cidade onde eu vivo, porque é a única a sul do Tejo, ao mesmo tempo isso é um ponto negativo, porque a partir do momento em que a pessoa termina a licenciatura, como é o meu caso, terminei agora, para onde é que eu vou a seguir em termos de mestrado, por exemplo, ou doutoramento? Sei que é algo que eles estão a tentar trabalhar, mas realmente é algo que eu gostaria que mudasse, porque têm oferta formativa, mas não conferente de grau, nomeadamente pós-graduações. Há uma pós-graduação em Direito do Trabalho e irão abrir mais duas, uma em Criminologia e outra em Direito Tributário. No entanto, algo que eu gostaria mesmo que houvesse, e sei que há o interesse, porque desde 2008 que existe o curso de Direito cá, portanto existe um vasto número de alunos que se calhar gostaria do mesmo, é a existência do mestrado. E além disso, também eventualmente uma expansão das instalações, que sei que é o próximo passo que eles irão dar, já nos informaram disso, uma vez que crescemos mesmo imenso e diria que as salas encolheram, entre aspas, simplesmente pelo facto de antes as turmas se calhar serem de 20 alunos numa sala de 50 e atualmente os 50 lugares estão ocupados, mas sei que eles irão expandir nesse aspecto. O que eu gosto mais? Gosto do associativismo, gosto desta relação de professor-aluno, gosto desta metodologia de avaliação, não depositarem todo o nervosismo do aluno para aquele exame que é decisivo, termos esta avaliação contínua e termos esta possibilidade. Um teste corre-nos um bocadinho pior, mas temos sempre a possibilidade de melhorar com os trabalhos, também acho que é um ponto bastante positivo. Tem uma questão também em relação à parte por exemplo, disciplinas optativas. Não sei se tem um número suficiente para que escolha o aluno que se queira especializar um pouco mais em determinada área, se não tem, se gostavas que tivessem mais opcionais. Atualmente o nosso plano de curso foi alterado e então o que eu gostaria era que, por exemplo, não tivessem retirado o Direito Processual Civil 3, que eu acho que é extremamente importante, porque quem quer seguir advocacia precisa de estudar a fundo a parte do processo executivo. E também os professores, entretanto, perceberam dessa alternativa e não sei se eventualmente voltarão a pôr essa disciplina. Mas, entretanto, por estarmos no Algarve e as necessidades da região, temos outras questões também aqui, outras optativas que foram inovadoras, porque antes tínhamos direito dos contratos, contencioso administrativo, eu tive a possibilidade de estudar também registro e notariado, e não havia muito mais opções, porque, por exemplo, no ISMAT, por termos durante muito tempo sido um grupo muito pequenino, as optativas não poderiam ser só com 2 ou 3 alunos, mas sim o que a maioria das turmas escolhia, e seria na altura até o que a maioria da turma diurna e pós-laboral escolhesse. Tinha de ser em consonância com os dois regimes. Então eu lembro-me, por exemplo, no meu ano de optativas, que foi o terceiro ano, por cerca de 2 ou 3 votos, o contencioso administrativo não abriu
e ficámos com os registros de notariado. E foi realmente um bocadinho ingrato, porque foi quase 50-50. Atualmente já conseguiram agilizar um bocadinho mais e a turma diurna consegue separar-se da turma pós-laboral, o que sempre permite optativas diferentes, mas ainda não existe a possibilidade, como o mestrado na lusófona, para o qual eu me inscrevi agora, de que, independentemente do número de alunos, a optativa está disponível. No entanto, entretanto, trouxeram novas optativas. Agora temos direito à propriedade intelectual, legal design thinking, direito do urbanismo, que antes era optativa, passou a ser mesmo uma disciplina obrigatória do plano curricular, e outra optativa que agora não tenho em mente, mas sim, já trouxemos aqui mais conteúdo. Obrigado, Mara. Deixo agora tipo, o espaço aberto para perguntas, poderão ligar o microfone ou escrever-nos no chat, e enquanto isso não ocorre, ou poderá também não haver questões, gostava de perguntar qual é que é a data de candidatura, não sei se está ao corrente, e quais são os valores das propinas. Uhum. Sim, as candidaturas já estão abertas, porque existe o processo dos maiores de 23, por exemplo, que começa logo em março, sensivelmente. Então eu não sei ao concreto há quantos meses é que abriu, mas sei até quando é que terminam. Temos até ao dia 7 de outubro as candidaturas para os maiores de 23 e para os diplomados dos cursos profissionalizantes que têm a equivalência ao 12º, e até ao dia 21 de outubro aqueles que concorrem com o 12º ano e o exame nacional de uma disciplina específica, ou os alunos que decidiram fazer mudança de par, seja mudança de curso ou mudança de instituição, e para os alunos que já começaram a estudar Direito e por algum motivo suspenderam a matrícula, congelaram a matrícula e decidem reingressar. E depois temos a possibilidade de o aluno ingressar a qualquer altura do ano se for aluno externo, porque, por exemplo, é necessário ainda fazer o exame nacional para poder ingressar. Então, neste momento, alterou. Quando eu entrei, era possível fazer 2 anos como aluno externo. Atualmente, só durante o primeiro ano é que o aluno que pode ser externo. Depois tem mesmo de fazer o exame e conseguir aprovar para poder passar a interno, senão terá de ficar a matrícula suspensa. As propinas são 306 euros divididas não, por mês. O valor da propina é cerca de 3.700 euros e foi parcelado em 2 meses. Às vezes isto atualiza. Eu já, quando eu entrei, pagava 326 e era parcelado em 11 meses. O mesmo valor. Agora, o valor da propina anual é um bocadinho menor, mas decidiram parcelar em 12 meses. São decisões administrativas que eu não sei, mas penso que em princípio o formato se mantenha de pagar em 12 meses. Obrigado, Mara. Eu não sei se de facto há alguma questão, mas queria agradecer-te novamente a tua disponibilidade, e acho que é muito importante ter os futuros alunos terem esta visão de fora da instituição para poderem fazer uma escolha mais avisada e mais certa. Muito obrigado, Mara. Concordo. Muito obrigada, Luís. Obrigada. A seguir iremos ter o Rui Loureiro da Universidade Lusíada do Porto, que espero não me ter enganado. Está certo, está certo. É que não estou certo. Olá, Rui, muito obrigado por estares presente. Só um segundo, desculpa. Claro, sem problema. Sim, vamos lá. Desculpa. Sem problema, Rui. É um prazer estar aqui contigo. E queria agora começar a nossa ronda de questões. Porquê é que escolheste esta universidade e se estavas indeciso na escolha? Eu vou ser sincero, a minha primeira ideia era Coimbra. Era ir estudar para Coimbra, mas por 2 décimas que não entrei na primeira fase. E depois soube que para os estudantes com uma média acima de 14 no meu ano de candidatura, havia uma espécie de bolsa de mérito em que o valor da propina, apesar de ser uma universidade privada, reduziria para mais ou menos aquilo que é praticado no público. Ou seja, no público agora está à volta dos 697, se não estou em erro, anuais. Naquela altura pagava 1.000 euros por mês, 1.000 euros por ano. Pronto. E entra escolher uma UBI ou escolher a Lusíada, por exemplo, preferi mesmo escolher a Lusíada, porque ao fim e ao cabo, na segunda fase de candidaturas, a média subiu e, portanto, nada feito. Obrigado, Rui. Depois, qual é o modelo das vossas aulas? Nós, na altura Covid, no ano passado,
tivemos um modelo 100% misto, quem quisesse estar presencial estaria presencial, quem quisesse estar online estaria online e contaria a mesma para as presenças para ter a avaliação contínua. Neste momento continuamos a ter as aulas lecionadas via Teams e continuamos a estar presencial, só que as aulas via Teams não contam para as presenças obrigatórias para ter a avaliação contínua, apenas as presenças presenciais. Obrigado, Rui. E como são feitas as avaliações na tua licenciatura? Aqui nós somos um bocadinho controversos, porque fugimos à regra de algumas universidades, como a Lusófona, como a ISMAT, que acabou de falar agora, em que basicamente nós temos a avaliação contínua, mas os estudantes que optarem pela avaliação contínua, a nota final da avaliação contínua fica a valer apenas 60% da nota final. Ou seja, temos o exame obrigatório final no fim do ano, a todas as cadeiras. Por exemplo, quem decida prescindir da avaliação contínua e for diretamente a exame, tem os 100% da nota do exame. Por outro lado, temos aqui um benefício também no exame, que basta a contínua correr um pouco pior e tivermos, por exemplo, um 10 ou um 11, depois chegarmos ao exame e tivermos um 15, um 16, conta a nota mais alta que é do exame neste caso, porque senão contaria aos 60, 40. Obrigado, Rui. E quais são os fatores que consideras mais relevantes para quem vai ingressar no ciclo de estudos da tua faculdade? Nós somos uma faculdade minimamente pequena, nós temos vários cursos e ao todo temos cerca de 2.500 alunos na universidade. O campus é novo, foi construído e foi inaugurado este ano, ainda não foi inaugurado, estamos à espera que o professor Marcelo Rebelo de Sousa possa, o senhor doutor professor. Pronto, e neste momento nós temos cerca de 1.500 a 2.000 alunos de Direito, mas existe uma relação alunos-professor muito, muito boa. Obviamente também temos aquelas pessoas que se distanciam um pouco dos alunos, mas, por exemplo, nós neste ano, no Núcleo de Direito, tivemos uma relação com os professores muito boa, ao ponto de termos andado a desenvolver atividades o ano inteiro e temos garantido, por exemplo, uma semana de Direito, temos garantido um conjunto de aulas abertas sobre o conflito da Ucrânia e Rússia, temos mesmo o número de telemóvel de professores, caso eventualmente precisemos de ligar a qualquer hora, via e-mail também respondem, caso seja preciso. Isto assim na parte da relação. Depois, temos também um conjunto de quadros muito bons. Temos, por exemplo, o professor Santos Justo, pai do nosso direito civil, o professor Vital Moreira, pai do direito constitucional. Tínhamos até este ano o professor Manuel Monteiro, também a dar aulas, que agora está só na Lusíada de Lisboa, e se não estou em erro na Autónoma. Temos também o professor Rui Marrana, temos a professora Maria João Carneiro, peço desculpa, a professora Maria João Monteiro, temos que faz parte do júri peço desculpa, fugiu. Pronto, temos assim um conjunto de quadros muito bons e temos uma boa relação com todos estes quadros. E depois temos salas pequenas, sejamos sinceros, salas pequenas, e também temos muita divisão de turmas exatamente para facilitar o contacto entre os professores e os alunos. Ou seja, as salas, apesar de serem pequenas, levam no máximo 30 a 40 pessoas, mas as turmas também não passam disso. Obrigado, Rui. E depois mais uma questão que é a seguinte: o que mudarias e o que gostas mais na tua licenciatura? A nível da mudança, eu se calhar daria mais algumas opções aos estudantes de quarto ano. Porque as opções, eu até tenho aqui o plano curricular aberto, temos 3 e 3, 6, e depois mais algumas opções, 6, mas
ao fim e ao cabo, quanto mais diversificado o plano curricular for, melhor a formação com que os estudantes sairão daqui, os recém-juristas. Pronto. E o principal ponto era este. Depois, também abriria a opção a ter-se o estatuto, a englobar-se, a criar-se um verdadeiro estatuto de trabalhador-estudante aqui na universidade, que é algo que nós não temos. Mas também a questão da avaliação contínua, os 60%, que é o que costuma ser por norma de presenças, também facilita a vida a estes trabalhadores estudantes. Mas mesmo assim eu criaria o Estatuto de Trabalhador Estudante, nem que fosse para oferecer o acesso à época especial, porque neste momento os trabalhadores estudantes não têm direito a essa época especial. Depois, o que eu mais gosto? Boa questão. É completamente impossível expressar por palavras o sentimento que eu tenho por aquela casa, porque temos uma relação muito boa desde o chanceler da Universidade de Lusíada, o professor Dr. João Redondo, até aos funcionários da Universidade de Lusíada, como temos com o Rosas. O nosso grande Rosas ficará para sempre na cabeça de todos. E ficará para sempre na cabeça e nos corações. Pronto. Depois, nós somos capazes de chegar à reitoria, batermos à porta e ouvem-nos. Há uma facilidade de contacto, de marcar reuniões, de passar ideias, sugerir alterações, e ao fim e ao cabo é isto um bocadinho que resume o que eu gosto naquilo, porque aquilo não é só, como o professor, o chanceler da Universidade de Lusíada diz, isto é a nossa casa dos estudantes, é a casa dos estudantes, isto é feito para eles, por eles, com eles, e como tal, os estudantes têm uma voz ativa e devem ter uma voz ativa muito forte e muito alta, e dão-nos essa voz. Ele, pelo menos, dá-nos essa voz e temos direito a expressar todas as nossas preocupações, e é este o que eu mais gosto, é a facilidade com que chegamos lá, batemos à porta, entramos, tomamos um café. No fundo, há uma grande proximidade com os órgãos de gestão, que permite resolver problemas e questões que surgem, não é? E, no fundo, sinto que também realçaste a questão das opcionais ou optativas, pelo menos no quarto ano, não é? Que podia haver uma maior oferta, não é? No fundo, foi esse o teu foco. Vou abrir também espaço para perguntas, podem ligar o microfone ou deixar no chat e, entretanto, Rui, gostava de te perguntar qual é a data limite para as candidaturas este ano e quais os valores das propinas. Nós temos cerca de 7 pseudofases de candidatura. Oficialmente são 3 fases que se vão subdividindo em várias datas limites, em vários concursos. O primeiro termina no dia 22 de julho, amanhã. O último termina no dia 21 de outubro. Portanto, até 21 de outubro, qualquer estudante interessado pode se candidatar à Universidade de Lusíada. A propina foi aumentada este ano. Neste momento estamos com cerca de 333 euros mensais a quem paga a 11 prestações. Quem opte por pagar a 12 paga cerca de 312. Todavia, temos aqui uma questão que são as bolsas de mérito. Qualquer estudante que entra, o ano passado era, qualquer estudante que entrasse com média acima de 14 pagaria apenas 1.000 euros mensais, 1.000 euros anuais. Neste momento temos os dois regimes de bolsas de mérito que entraram em vigor este ano. Quem entra com média entre o 14 e o 16 entra com uma redução de 40% no valor das propinas. Quem entra com uma média acima de 16 tem uma redução de 60%. E a condição necessária para que as bolsas se mantenham é exatamente que mantenham essa média. É complicado, mas não é impossível. Obrigado, Rui. Não sei, acho que não há questões, mas queria agradecer-te novamente a disponibilidade e foi um prazer. E acho que foi bom para os estudantes terem mais uma voz esclarecida e uma opção esclarecida. Agora iremos passar à Escola de Direito
da Universidade do Minho, com o André Teixeira. Olá, André, boa tarde. Olá, Luís, e olá toda a gente que está aqui, quer a ver, quer acompanhar, portanto, agradeço também o convite para falar aqui em nome da Escola de Direito da Universidade de Minho. Iria agora começar. Porquê é que escolheste essa universidade e se se estavas indeciso, se tinhas algum fator de dúvida? Ok, neste campo eu tenho uma resposta um bocadinho mais complexa do que possivelmente outras pessoas terão tido. Eu comecei por fazer outro curso que não Direito, portanto, na altura não me candidatei a Direito inicialmente e depois, quando me candidatei a Direito, já estava na Universidade de Minho e, portanto, candidatei-me a Direito na Universidade de Minho porque conhecia a Universidade. Agora, porque é que eu escolhi a Universidade de Minho quando me candidatei a Direito? Porque, de facto, achava que fazia sentido para mim, pessoalmente, por uma miríade de razões, e, portanto, nem sequer meti mais qualquer outro tipo de opção. Aí já sabia exatamente o que queria. Claramente que terá tido algum vício de eu já ter estado cá, ou isto é normal, quando as pessoas gostam dos sítios, depois gostam de ficar, mas devo dizer que não houve qualquer dúvida na altura, depois de conhecer a realidade local, de que o Minho era o lugar para mim. Obrigado, André. Qual é o modelo das aulas atualmente? Muito bem, quanto a modelos de aulas, aqui na UEM é tudo presencial. Na altura da pandemia houve uma data de questões, acabou por seguir um modelo híbrido, mas voltamos neste momento a uma totalidade de aulas presenciais. Existem uma data de materiais que são facultados depois nas nossas plataformas e-learning, na Blackboard e etc. Mas o modelo é essencialmente aulas, às vezes com outro tipo de atividades à volta, mas é um bocado ortodoxo. São aulas presenciais fixas, com horários, as pessoas vão. Não há tipicamente faltas marcadas, ou seja, há algumas cadeiras com faltas, mas aqui no UEM pelo menos tendemos a tentar confiar nas pessoas para, se elas acham que vale a pena ir à aula, então vão, se não acham, então não vão ser prejudicadas. Algumas têm faltas e, portanto, que exigem presença obrigatória, mas a maior parte não. Portanto, apesar de ser tudo presencial e relativamente ortodoxo nesse sentido, é bastante adaptável e há uma confiança efetiva nos estudantes para julgarem o que é melhor para eles. Obrigado, André. E como são feitas as avaliações na tua licenciatura? Essencialmente à base de 3 fases de exames. A UEM tem um regulamento interno que estabelece a obrigatoriedade de uma avaliação contínua, portanto, com um mínimo de 2 tipos de provas, portanto, tendo a existir, por exemplo, um mínimo de 2 testes por cadeira. Isto seria a avaliação contínua. Depois, todas as cadeiras são obrigatoriamente submetidas a uma época de exames de recurso. Em cada cadeira tem, portanto, um exame de recurso específico. E depois ainda existe para casos específicos, portanto, para pessoal que tem vários tipos de estatutos, desde dirigente associativo, desportista, trabalhador estudante, bombeiro, militar, etc, etc. Existe ainda uma época especial para aqueles que não conseguiram estar presentes nas outras. Portanto, existem um mínimo de 2 momentos de avaliação obrigatórios, um deles contínuo, um deles final, e sendo que o contínuo pode ser por testes, um mínimo de 2 ou por trabalhos, e depois existe ainda, obrigatoriamente, um exame de recurso para aqueles que não conseguiram acompanhar ou não quiseram acompanhar a avaliação contínua, porque de facto é uma escolha estratégica, não é? Quando se tem muitas cadeiras, quando se tem muito trabalho, também faz parte dessa confiança que falei há bocado, dar aos estudantes a oportunidade de escolherem como é que acham que preferem fazer estas cadeiras, e isso é uma coisa que eu aprecio bastante. A época especial não está aberta a toda a gente, mas está, por exemplo, aberta a todos os finalistas. Portanto, eu que sou finalista este ano, todos os finalistas, para terminarem o curso, tinham aberta a possibilidade de usarem uma terceira fase de exames, que seria à base de inscrições. Esta paga, em que seriam pagos, cada exame individual da época especial é pago, mas as outras é aberta a toda a gente e não tem qualquer tipo de custo. Existem ainda oportunidades de fazer melhorias. Por acaso agora estamos a mudar um bocadinho o nosso regime de melhorias, para melhor, atenção, para dar mais oportunidade de fazer melhorias por exame, mas essencialmente passados até um máximo 2 anos depois de fazer uma cadeira, pode-se inscrever para exame de recurso ou para época especial para fazer melhoria à cadeira que se inscreveu, com o pagamento também
de uma taxa, sendo que vale apenas a nota mais alta, portanto existem aqui várias oportunidades para que as pessoas possam melhorar as suas notas, mesmo depois de já terem terminado a cadeira. Obrigado, André. Quais são os fatores que consideras mais relevantes para quem vai ingressar agora neste ciclo de estudos na tua faculdade? Essa é daquelas perguntas em que estamos todos a tentar vender o nosso peixe, não é? Mas é importante, de facto, considerar algumas coisas quando se vem para a Universidade do Minho. A Universidade do Minho é das mais para cima no contexto do país, não é? Portanto, nós temos muitos estudantes que, apesar de tudo, são locais ou da zona aqui, mas há várias coisas que é importante considerar aqui na Universidade. A primeira é que a Escola de Direito existe no campus do Gualtar. A Universidade do Minho tem vários campi. O campus do Gualtar é um campus com muitos edifícios diferentes, muitos cursos diferentes, portanto nós não funcionamos à base de faculdades. É um sistema nesse sentido um bocado mais centralizado, no sentido em que nós temos aqui a Escola de Direito e mesmo ao lado está, por exemplo, o Instituto de Ciências Sociais. Portanto, é tudo mais misturado, mais próximo. Outra coisa que é importante perceber é que Braga não é das cidades mais caras, mas está a encarecer, apesar de tudo. Felizmente, hoje li a notícia há bocado, foi aprovada a construção de mais residências universitárias aqui com o apoio do PRR, o que é bom, mas uma coisa que é preciso perceber é que não há muita habitação, pelo menos social, ou à base da universidade, portanto acaba por ser necessário arranjar algum tipo de opção individual, se não forem pessoas de próximas, aqui da zona. Mas, apesar de tudo, os preços não são tão exagerados como outras cidades maiores, como Lisboa ou Porto. E no que toca, apesar de tudo, da vivência, é tudo muito concentrado na universidade, mas temos ainda um centro da cidade bastante dinâmico, e a proximidade, claro, de Guimarães, que tem outro dos campi da Universidade do Minho. Portanto, acho que isso são coisas importantes a considerar quando estamos a escolher a EAD e a UMIM em particular. Depois, não sei se queres que eu diga prós e contras, mas acho que isso é a seguir, não é? É, exatamente. O que mudarias e o que gostas mais na tua faculdade? Vamos pelas coisas boas primeiro, então. Aquilo que eu estava a falar, de facto, camping, nós temos uma cultura muito própria e de muita proximidade, portanto, não existe grande barreira entre pessoas de cursos diferentes. Quem está aqui em Direito está aqui a conviver com pessoas de qualquer outro curso o tempo todo, não há qualquer tipo de diferença em termos práticos. Nós temos um edifício específico, a Escola de Direito, mas quase muita gente não tem aulas na própria Escola de Direito, tem aulas em complexos pedagógicos e há muita partilha, portanto, por parte de estudantes de sítios diferentes. Eu consigo tomar um café a um sítio onde está a malta de medicina, conseguimos. Há muito mais interconectividade e isso é bastante bom. Também temos um grande clima associativo e um grande clima no que toca a desporto e cultura. Por responsabilidade mais dos estudantes do que da própria instituição, há que dizer isto, mas de facto temos muitas associações diferentes, temos associações de cursos, depois temos associações mais abrangentes, temos coisas que não são obrigatoriamente representativas, temos um grande investimento por parte da Universidade em desporto, temos muitos clubes culturais e também grande integração nas próprias cidades em que os campos funcionam, portanto aí há muita oferta extracurricular. E, no geral, eu acho que a UEM é uma universidade jovem, no sentido, não obrigatoriamente de idade, enfim, estamos nos 40 e tais, não, acho que essa já é a meia idade, portanto, até somos relativamente jovens em termos de idade, mas jovem em ambiente, ou seja, não há o formalismo que às vezes observamos noutros sítios. Não quer isto dizer que não exista cerimónia e pompa, existe, de facto, isso é normal, não quer isto dizer que tratemos os professores por tu, mas nem seria isso particularmente confortável, diria, mas de facto há uma proximidade bastante grande, não existe grande separação, as pessoas são muito próximas com os funcionários, com os professores, existe grande proximidade. A própria Escola de Direito da Universidade de Minho é bastante aprazível, temos um bom espaço, é um edifício novo, contrariamente a muitos nesta universidade, devo dizer, portanto que isto, apesar de tudo, nós temos sorte em Direito, a única malta que tem possivelmente mais sorte que nós é medicina. Portanto, de facto, temos aqui boas condições físicas, temos aqui bom pessoal, temos aqui bons docentes e temos uma grande interconectividade entre pessoas. Ok, partes más. Centralismo também implica, apesar de tudo, que existe muito mais proximidade com a nossa própria malta da Escola de Direito, que, por exemplo, existe com a reitoria ou com outras partes da universidade. Existem alguns órgãos que tentam limitar e tentar aproximar isso, mas de facto não é fácil para a maior parte das pessoas tomar café com o reitor.
pronto, também não acho que a maior parte das pessoas quisesse ativamente fazê-lo, mas não existe essa proximidade imediata, né, a vários níveis. A UEM também, como eu disse, acaba por ser um bocadinho isolada e tem uma ausência, como eu disse, também de habitação que devia estar mais próxima das pessoas. Nós temos pouquíssimas residências, vão ser construídas novas, mas já não vai ser para a malta que vai entrar este ano. Portanto, não será algo a ter em consideração. Temos bons edifícios, sim, e nós em Direito estamos privilegiados, mas acaba por ser tudo um bocado concentrado e muitas vezes as pessoas esquecem-se quase que existe uma cidade para lá do campus universitário. E apesar de tudo também ainda existe alguma rigidez e exigência, quer nas formas de avaliação, onde não há muita variabilidade, não há muita fuga à ortodoxia nesse sentido, quer, por exemplo, na forma como as pessoas interagem com os próprios órgãos da universidade. Eu acho que a universidade devia encorajar mais a participação ativa dos estudantes nas coisas. Isso tem começado a acontecer, existem pessoas que fazem isso acontecer. Acho que ainda estamos bastante aquém daquilo que devíamos ter. Dito isto, como eu disse, temos uma data de docentes e dirigentes que estão bastante interessados e há esforços nesse sentido. Temos representantes eleitos em todos os órgãos essenciais da universidade, de direção e de gestão da própria universidade. Eu próprio faço, aliás, farei até em breve, não é? Parte de portanto, de facto temos essa integração e essa diversidade. Não funciona tudo tão bem como em Direito, porque o facto de ser tudo centralizado significa que as escolas estão muito dependentes da reitoria. Portanto, não há aquela autonomia das faculdades que existem noutros lados. Portanto, a proximidade também tem esse custo, o nosso sistema é mais centralizado do que descentralizado de outros lados, mas, apesar de tudo, acho que os prós compensam os contras naquilo que eu estive a dizer até agora. Isso é uma questão também. Em relação às cadeiras optativas, não sei se o teu plano de estudos inclui se há uma lista suficientemente grande, se é satisfatória, se... Sim, bem pensado, eu tinha-me esquecido desta parte. De facto, nós não temos muito isso de cadeiras optativas. Temos algumas, dependendo dos anos, não temos as pessoas ainda não escolhem muito os seus currículos. Temos, por exemplo, alturas em que podemos escolher entre inglês, direito comparado, e, por exemplo, acho que agora vão abrir novas unidades curriculares de opção, como direito das pessoas, direito de organização administrativa, alemão, o que é bastante bom. E também estamos a aumentar agora, enquanto no segundo ano também, outras cadeiras como Direito do Ambiente, Direito da Responsabilidade Civil, Direito Económico, Criminologia, Teoria Geral do Processo. Portanto, está a haver ativamente uma melhoria, mas só temos cadeiras optativas no primeiro ano e no segundo, e acaba por depender muito daquilo que abre. Apesar disso, acho que o programa está construído de uma forma entre o clássico e o moderno, portanto, temos aquela introdução mais teórica, temos filosofia, temos constitucional, que é aquela parte em que eu diria o pessoal percebe se gosta de direito ou não, porque, enfim, quem não gostar muito de constitucional não vai gostar muito do resto. E depois vamos escalando por vagas, portanto, temos as cadeiras mais civilísticas do segundo ano, acabamos por ter os penais e as coisas assim um bocadinho mais interessantes no terceiro e finalizar com as coisas mais intensas no quarto. Portanto, acho que há um bom escalonamento de vagas, vai ficando mais difícil, só é a realidade. O primeiro é de facto o mais fácil, na minha opinião, mas há gente que discorda, provavelmente. Portanto, para responder de forma mais direta, temos algumas cadeiras optativas, está a aumentar, é só no primeiro ano e no segundo, mas isso pode mudar no futuro, até porque acho que é uma coisa que enriquece bastante. Eu, por exemplo, tive Direito Comparado, adorei. Depois tive Criminologia, gostei bastante mais da prática do que da teoria, mas também são coisas muito interessantes e eu acho que ganhamos muito mais em poder tocar em diferentes áreas do que estar simplesmente a focar-nos em algo completamente estático, para além das partes que são claramente essenciais. Obrigado, André. Deixo agora o espaço aberto para perguntas, podem deixar no chat ou colocar pelo microfone, podem ligar o microfone e enquanto não surgem questões, eu gostava de perguntar, provavelmente esta questão será mais centralizada porque é uma faculdade pública, neste caso uma escola pública, mas são as datas de candidatura e os valores das propinas? Vamos dizer universidade, lembras-te? Porque somos centralizados, portanto, Exato. A propina é o valor máximo da propina de primeiro ciclo para as universidades públicas, que neste momento está nos 697, graças a Deus. Portanto, nesse sentido, ao menos isso. De facto, a propina tem vindo a descer, graças a Deus, que de facto é algo que ajuda bastante.
É paga a prestações, portanto acaba por ser por volta de 80 euros ou alguma coisa do género por mês, a partir do momento em que se começa a fazer o pagamento. Quanto a ingressos, bem, isto funciona à base do sistema de candidatura geral ao ensino superior, portanto, em março atribuições de senhas, maio as provas de ingresso e agora, de 25 de julho a 8 de agosto é a primeira fase de candidaturas no site da DGS, 12 de setembro a 23 de setembro a segunda fase, 7 de outubro a 11 de outubro a terceira fase, portanto isto é por vagas de colocações e de facto funciona de forma mais centralizada através da Direção-Geral do Ensino Superior. Podem entrar com filosofia, história ou português. Eu entrei, por exemplo, com história, porque os meus exames nacionais na altura em que entrei em Direito já tinham caducado, portanto fui fazer o exame de história, a coisa correu bem, entrei com história. Creio que o ano passado, o último colocado da primeira fase ficou com 17,6 de média. Portanto, a média não é baixa, apesar de tudo. E tem subido nos últimos tempos e acho que isso, apesar de tudo, é um reconhecimento de que há procura para vir para o Minho, porque nós temos feito alguns avanços bastante interessantes e é como eu estava a dizer, aquela parte da jovialidade e do investimento naquilo que é não tão ortodoxo para lá do nosso currículo é uma coisa bastante importante. Só para falar rapidamente, não perguntaste, mas acho que é importante mencionar, nós temos bolsas, ou seja, nós não temos o mesmo sistema de bolsas como outras universidades, particularmente as privadas, porque somos públicos, portanto, acaba por ser a bolsa do ensino superior geral, da DGS também, portanto, toda a gente pode candidatar-se lá, é uma questão, é um bocado burocrático, mas compensa, façam um esforço, porque depois aqueles que ganharem bolsa, aquilo cobra propina, pelo menos, e se ficarem com alojamento também cobra alojamento, provavelmente não ficarão, porque não há muito alojamento, mas se ficarem isso é bom. E depois também existem alguns prémios de mérito que essencialmente devolvem o valor da propina, mas esses são mínimos, não é uma coisa particularmente relevante de se falar, é mais mesmo um prémio do que qualquer tipo de bolsa social. Portanto, temos as bolsas sociais do governo. Sim, obrigado, André. Entretanto, tenho aqui uma questão do Tomás Moreira que vai para a Mara e para o Rui, que é a seguinte, para o ISMAT, que é se há bolsas de mérito, porque eu na altura não fiz essa questão, Mara, não sei se... Acho que não fiz, certo? Não, eu também esqueci-me de mencionar. Nós temos acesso a concorrer às bolsas da Direção-Geral do Ensino Superior, tal como qualquer aluno, mas além disso, os alunos que ingressam diretamente do 12º com o Exame Nacional têm 2 tipos de bolsas logo no primeiro ano. Quem tenha média superior a 16, automaticamente terá um desconto de 75% na propina, e de todos os alunos que entrem no curso de Direito com média superior a 16, os 3 menores terão isenção de propina no ano inteiro. Além disso, de qualquer das formas, existe sempre, consoante a fase em que a pessoa se inscreva, tem 20%, 15%, e existem vários protocolos também para dar sempre um desconto na propina, por exemplo, associando-se aos bombeiros voluntários de Portimão, a Tuna da Universidade também, há sempre estas formas de adquirir descontos. A partir do 2º ano, existe bolsa de mérito, é para os alunos que tenham média superior a 15 ou 16, também se não estou em erro, só que nesse caso não é só entre os alunos de Direito, ou seja, quem vai pelo primeiro ano, quem entra no primeiro ano, sabes que estará a concorrer, entre aspas, com todos os alunos que ingressem no curso de Direito ou com todos os alunos que ingressem no curso de Arquitetura, é uma bolsa atribuída entre cursos. Ao passo que essa bolsa, a partir do 2º ano e daí para a frente até à conclusão do curso, já é um número de bolsas atribuídos independentemente do curso. Portanto, claramente nem sempre calhará a alunos de Direito, porque temos cursos como Design, Ciências do Desporto, Arquitetura, que conseguiram sempre uma média mais alta, e por muito que se tente ter média acima do 15 ou do 16 para concorrer à bolsa, é um pouco mais complicado, mas existem essas possibilidades. Obrigado, Mara. Obrigada. Gostava de perguntar, não sei se o Rui pela Universidade de Lusíada do Porto, se pagam todos os exames, ou em todas as épocas? Não, a única coisa que se paga é o recurso. Caso por qualquer motivo o exame, a contínua com o exame corra mal, a informação final de frequência seja abaixo de 10, há 2 hipóteses. Quem tem a nota final entre 8 e 9 tem uma oral obrigatória,
e dessa oral, se passar, não paga nada, se não passar, vai a recurso apenas oral. Por outro lado, aqueles que tiverem uma nota inferior a 8, ou seja, até ao 7.4, o que acontece é vão para recurso. Cada recurso tem o custo de 55 euros. Como a fase de recurso é condensada primeiro semestre, na primeira semana, segundo semestre, na segunda, há pessoas que preferem deixar a cadeira para o ano seguinte para fazer novamente pela contínua. Depois do recurso escrito, quem for a recurso oral paga os 55 e vai ao recurso oral, apenas para confirmar a nota 8 ou 9. Por outro lado, quem for a recurso escrito, paga os 55, faz o recurso escrito e, tendo qualquer nota que seja igual ou superior a 8, vai oral obrigatória. Há alguns professores que dispensam oral, há outros que batem forte e feio. Obrigado, Rui, pelo esclarecimento. Não sei se há mais alguma questão para algum dos representantes das faculdades aqui presentes. Entretanto, queria agradecer a vossa presença e avisar-vos que amanhã, no dia 22 de julho, iremos ter a Faculdade de Direito da Universidade de Lusíada de Lisboa, iremos ter a Faculdade de Direito da Universidade Europeia e ainda a Faculdade de Direito da Universidade Lusófona, com 3 representantes que irão falar nestes moldes sobre a sua experiência neste ciclo de estudos. Queria agradecer a todos os presentes, ao André, à Mara e ao Rui, por terem dado a sua experiência e espero encontrar-vos novamente e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. E independentemente de para onde vão, bem-vindos a Direito. É esse espírito, André, é exatamente isso. E boa sorte nas vossas candidaturas e amanhã teremos mais um dia e esperamos contar com a vossa presença. Obrigado.